Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Fique à vontade. Nosso objetivo aqui é levar até você conhecimento bíblico, conhecimento da teologia. E a gente sabe que até pela limitação de tempo, a nossa ideia aqui é te provocar, é te instigar, para que a partir das reflexões que são levantadas aqui no programa, você, na sua casa, se aprofunde nos temas, busque outras fontes, se informe, leia e aí se informe o seu conhecimento. Por isso, meu irmão, minha irmã que me acompanha, já pega a sua caneta aí, já pega o seu papel também, já separa tudo aí para você anotar, porque é assim que você vai formar o seu conhecimento também, ouvindo os dois lados da questão sempre, aquele que você concorda mais e aquele que você discorda mais. Lembrando sempre que essa é a forma da gente aprendizar, ouvindo a forma da gente aprender, ouvindo, inclusive, aqueles que pensam diferente da gente. Então, seja muito bem-vindo, já vou apresentar os meus convidados e, na sequência, eu vou colocar o tema aí para você. E hoje a gente tem um daqueles estilos de programa que eu particularmente gosto demais, onde a gente pega um texto bíblico, entra nesse texto e se aprofunda nele, para tirar, extrair dele, então, o conhecimento e, obviamente, a reflexão que o autor bíblico quer nos colocar. Bom, quem vai nos ajudar na caminhada de hoje é o pastor Aleph Lopes, ele que é professor e escritor e gentilmente aceitou o nosso convite. Pastor Aleph, obrigado, meu irmão, por aceitar a chamada, a convocação do Vejam Só. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite, graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca, também pastor William, que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, mais uma vez estar aqui, se nos configura como honra. Prazer. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo, poder aprender um pouquinho, né, com o irmão também, nesse nosso tempo aqui. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Bom, vamos, antes da gente entrar nos pormenores do tema, primeiro, eu quero mostrar aqui para quem nos assiste o livro que o irmão trouxe e vou pedir para o irmão fazer um breve comentário do que o nosso telespectador vai encontrar nessa obra. Assim, perfeito. O livro de escatologia, compreendendo os mistérios do fim, trata a respeito do tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, batalha do Armagedon, dentro da visão pré-milenista dispensacionalista, aplicada ao livro de Apocalipse com a escola futurista. Sem sombra de dúvidas, esse livro tem sido uma bênção para muitas pessoas no Brasil e até fora dele. Pessoas têm sido edificadas para a glória de Deus. Em especial, na primeira vez que estivemos aqui, eu fiz a promessa de poder doar para o programa, para sortear, e aqui está a promessa cumprida, Zé. Boa, nós vamos colocar aqui depois também para entregar, né, como um presente para os nossos telespectadores também. E eu tenho certeza que nossa audiência vai curtir demais, porque a maioria dos nossos telespectadores também vai na mesma linha que o irmão defende aqui no livro. Perfeito. Então eu tenho certeza que o pessoal vai gostar demais. Vai ser bênção. Nós vamos colocar aqui nos próximos meses, você que nos assiste, fica ligadinho para você participar também e receber esse presentão na sua casa. Agora, se você tiver interesse no material, quiser adquirir, o pastor Aleph disponibilizou os contatos dele, já apareceram aí para você, e eles vão ficar salvos também lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Então você vai lá, manda uma mensagem. Pastor, vi no Vejam Só, como é que funciona aí para adquirir o livro? E se usar essa chave, Exato. Vejam Só, é a chave hermenêutica da bênção. Manda Exato. lá que ele vai fazer... vai ser bênção, vai lá. Descontinho. vai ter uma bênção especial para você, tá bom? Mas tem que usar essa chave hermenêutica. Tem que usar. Boa. Pastor, só para antes da gente apresentar também o nosso outro convidado, vou pedir as referências da igreja que o irmão perfeito. congrega, por favor. Muito bem, nós congregamos na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Doutor Fon, número 140, Belenzinho. Nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e o nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da Convenção Geral. Boa, fica aí também o nosso carinho e abraço a todos os amigos do Ministério do Belém, que são parceiros aqui do Vejam Só, são bênção, não só na vida do programa, mas na vida do evangelho aqui no nosso país também. Bom, o Vejam Só também tem o privilégio de receber nesta oportunidade o pastor William Orlandi, ele que é ministro da Igreja Batista Reformada de Indaiatuba, interior aqui de São Paulo. Pastor William, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao programa. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, querido. Eu que agradeço. Uma honra, um privilégio. Então, boa noite ao Zeca, boa noite ao pastor Aleph, boa noite ao pessoal de casa. Uma grande honra poder estar aqui e aprender, acima de tudo aprender e, quem sabe, contribuir um pouquinho aí com a nossa reflexão. Tenho certeza que vai ser bênção e a contribuição do irmão vai ser super importante também nesse aspecto. Bom, não vou dar spoiler, não. Vamos deixar para daqui a pouco o tema. Pastor, vou pedir as informações da igreja também.
endereço, dias e horários assim das principais atividades dos irmãos por lá também, por favor. Ok. A nossa igreja é a Batista Reformada de Indaiatuba, interior de São Paulo, fica perto de Campinas, ali. O endereço é Rua José Maciel da Silva, número 1476. Fica no Jardim Morada do Sol. E o nosso culto é domingo pela manhã. Às 9 horas a gente tem escola bíblica, às 10h30 é o culto, a gente tem um café no meio. Então, o pessoal que estiver passando por lá, vai ser uma honra, um prazer poder recebê-los lá. Que benção, que benção. Tem um cafezinho ali, irmão. Aí é benção. Cafezinho é benção. Indaiatuba é pertinho. Chega a dar 2 horas aqui da capital? É no máximo. É, né? 1h30. Bom, é muito perto mesmo. Obrigado novamente por aceitar o nosso convite, se disponibilizar a vir até o programa também para gravar. E, os contatos do pastor William também à sua disposição, já apareceram aí e, obviamente, ficarão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram. Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão, do trabalho, conversar, mandar mensagem para ele, é por lá que você pode fazer. Aliás, é um recado que eu dou aqui, é uma atitude muito simples nossa de poder abençoar a vida dos nossos convidados também, seguindo as páginas, curtindo as publicações, comentando, porque isso ajuda a impulsionar esse material e o conteúdo que eles produzem, que é um conteúdo, obviamente, que visa edificar o povo de Deus. Então, você aí, com uma atitude bem simples, pode ajudar também nessa divulgação, tá bom? E, obviamente, no trabalho dos nossos irmãos. Vamos lá, então, para o nosso tema. E eu vou começar hoje de uma maneira diferente. Vou ler o versículo bíblico, já para deixar ele aqui aberto, exposto. E aí eu faço a pergunta, então, aos nossos irmãos. Eles vão, como é padrão aqui no Vejam Só, fazer na primeira fala ali a introdução, né, da ideia deles e já direcionar o caminho que eles vão e pretendem seguir durante o programa. Depois da fala dos nossos convidados, eu abro a oportunidade para você que nos assiste participar também, respondendo a nossa enquete. E aí a gente inicia a nossa caminhada aqui no programa, tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. A versão que eu vou utilizar aqui na leitura é a NVI, tá bom? E diz o seguinte o texto: se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. E a nossa pergunta é exatamente essa: o que significa alguém que escapa através do fogo? Ou, em algumas versões, né, alguém que é salvo através do fogo. Então, é uma informação que o apóstolo Paulo coloca aqui que, obviamente, suscita muitos questionamentos. O que Paulo está falando? Ele, inclusive, no texto da Carta aos Coríntios, fala que eles eram cristãos carnais. Rapaz, será que tem algum jeito de salvar aí? Bom, deixa meus convidados falarem. O pastor Aleph vai ter o privilégio de começar respondendo, depois o pastor William também. Então, vamos lá. O que significa, pastor, o que o apóstolo Paulo quer dizer? Alguns serão salvos como que através do fogo. Muito bem, excelente pergunta. Haja vista que o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, trata a respeito simplesmente do contexto em que Paulo vai organizar algumas divisões a qual ocorrera na igreja que está em Corinto. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é considerada como o 46º livro da Bíblia, possuidor de 437 versículos, 113 perguntas, subdividido em 6 partes. Capítulo 1 ao capítulo 4, as divisões da igreja. Capítulo 5 ao capítulo 8, a sexualidade cristã. Capítulo 9 ao capítulo 10, a alimentação cristã. Capítulo 11 ao capítulo 14, fala a respeito da congregação cristã. Capítulo de número 15, as ressurreições. E capítulo de número 16, saudação final. O texto de 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo vai usar 5 tipos de analogia. Essas analogias são as figuras de linguagem em que Paulo vai falar a respeito do povo de Deus em relação à sua servidão como servos, lavoura de Deus, edifício construído, e ali o contexto nos apresenta que Paulo se aplica também ao que nós posteriormente podemos falar a respeito do que é tribunal de Cristo. A palavra tribunal de bema, bematos, que significa dizer uma plataforma de performance elevada, que nós vamos tratar a respeito desse tema ao longo do decurso do programa. Boa. Até pela fala inicial assim, do irmão, então a defesa do irmão é que aqui Paulo está falando de obras. Perfeito. Boa. Depois nós vamos entender melhor isso. Mas vamos lá. Pastor William, quero ouvir a sua defesa também aí, a resposta à nossa pergunta, por favor. Eu digo amém a tudo que o pastor Aleph falou.
deu uma boa introdução à carta, nos principais pontos ali. E o nosso texto, igual o pastor falou, está em 1 Coríntios 1 ao 4, no contexto de divisões na igreja. Exato. Então, um falando que é de Paulo, outro falando que é de Apolo, e esse sectarismo, Paulo vai combater em 4 capítulos. Então, é uma das coisas que ele mais combate, mostrando que é uma mentalidade carnal, uma mentalidade que estão importando do mundo para a igreja, né? E, ao tratar disso, 1 Coríntios capítulo 1, ele vai lembrá-los da mensagem da cruz e fala, gente, a cruz, ela nos humilha, né? Vocês estão se exaltando, mas a mensagem da cruz é o Cristo crucificado é poder e sabedoria de Deus. E também isso é escândalo para uns, isso é loucura para outros, para os judeus e para os gregos, mas para nós é o poder de Deus. Então ele tem que lembrar o fundamento da fé, porque de alguma forma eles estavam talvez esquecendo ou não praticando aquilo. Aí no capítulo 2 ele vai falar sobre o Espírito Santo, que essa mensagem do Evangelho não foram os filósofos que revelaram para nós, não foram os sofistas, que os coríntios sempre tinham tão autoestima. Muito, né? Foi o próprio Espírito que revela isso a nós. Né? E aí no capítulo 3 ele vai falar dos ministros cristãos. Então, qual que é o papel e a função dos ministros, dos líderes cristãos, ele como o apóstolo, Pedro, Apolo, ou o que quer que seja, porque exatamente estavam enaltecendo esses líderes e criando um personalismo, estrelismo na igreja que Paulo abomina aqui. E aí, dentro desse contexto de mostrar o que é o líder, ele vai construir 2 metáforas, uma da agricultura. Ele fala assim, gente, nós somos a lavoura de Deus, a igreja é a lavoura de Deus, eu apenas planto, Apolo rega, mas assim, a gente não é nada. É Deus que dá o crescimento, que é ele que recebe a glória. E aí depois ele desenvolve a linguagem da arquitetura. Ele, como sábio construtor, ele lança o fundamento, que é o próprio Cristo Jesus, que não pode ter outro fundamento, né? E, ao mesmo tempo, ele vai falar assim, olha, ok, os líderes cristãos estão edificando a igreja. Estão edificando a igreja, você pode edificar com ouro, prata ou pedras preciosas, feno, madeira e palha. E aí que vem esse contexto do versículo 14 e 15, onde ele vai mostrar, olha, se a sua passar pelo fogo e permanecer, você vai receber o galardão, e aí eu entendo que é o galardão final na eternidade, fica bem tranquilo isso. E se a sua obra não permanecer, vai passar pelo fogo, mas você ainda vai ser salvo. Então, a minha ideia é que ela pode ser aplicado a qualquer obra que a gente faça, mas estritamente no contexto aqui está falando da obra do líder da igreja em edificar a igreja, ou com o evangelho, ou, infelizmente, misturando o evangelho com algum aspecto de uma mentalidade não bíblica, que é o que está acontecendo aqui em Corinto. Então, sim, basicamente... Eu particularmente, que já estou cheio de dúvidas já. A caneta já estava aqui na mão, aqui anotando, porque eu quero entender essa dinâmica das obras que vocês estão colocando. Muito bem. O que o apóstolo Paulo defende, porque um dos pilares do evangelho é a salvação pela fé. Somente pela fé. Que obra está entrando aqui? O que nós estamos falando aqui? E também essa possibilidade de salvar... Eu vou colocar aqui entre aspas, porque não foi isso que vocês falaram, mas o texto pode indicar isso, entre aspas, se salvar com obras relaxadas. Ué, faço de maneira relaxada e ainda vou ser salvo? Irmão, você segura na cadeira aí que esse texto aqui não é fácil não e eles vão ter que explicar muita coisa pra gente ainda. Mas antes disso, deixa eu abrir a oportunidade para você que nos acompanha participar também e dar a sua opinião. Afinal de contas, você é peça fundamental dessa construção aqui do Vejam Só. Então, acesse o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só, e é lá que você vai encontrar as nossas enquetes, tá bom? Então, você vota na enquete e aí na postagem seguinte você já tem a oportunidade de justificar a sua escolha. A gente deixa aquela caixinha para você justificar, tá bom? Vamos colocar na tela aí a pergunta que a nossa produção separou para o programa de hoje. Vamos lá? Tá aí, ó. O que a gente pede para você, então, são as interpretações de 1 Coríntios 3,15. Qual é a sua visão? O que a gente quer saber é como você lê esse texto. Vamos lá, a primeira opção é um processo de purificação. A segunda opção que a gente colocou aí é uma prova de fé e obras. E a terceira opção é de um livramento em meio ao julgamento. Aliás, essa opção aqui é interessante também, porque algumas linhas, inclusive, defendem isso, né? Que, como o pastor Ali falou, está falando do tribunal, do julgamento, e que alguns ali ainda vão ter essa oportunidade. Eu não sei se porque são escolhidos, líderes e tudo mais. Bom, vamos entender isso daí, mas tá lá. Vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte, você justifica a sua escolha, tá bom? E, obviamente, nós vamos tentar pegar alguns comentários para colocar aqui durante a nossa conversa.
Pastor Aleph, vou voltar a palavra ao irmão. O irmão, como o pastor William falou, fez uma belíssima introdução da carta. Acho que ficou bem claro aqui para quem nos assiste as divisões, as ideias, como o apóstolo Paulo coordena a sua escrita. Mas eu vou pedir agora para o irmão voltar os olhos ao capítulo 3. Perfeito. Para explicar o que esse contexto ali mais imediato do versículo fala, o que Paulo está tratando e, obviamente, aí vou pedir para o irmão entrar realmente na defesa daquilo que o apóstolo Paulo fala dessa salvação através do fogo. Por favor. Muito bem. Haja vista que a analogia que Paulo trata em 1 Coríntios capítulo 3, falamos a respeito, como bem diz o pastor William, a respeito dos ministros, que são cooperadores do reino de Deus, e aquele edifício que Paulo trata é simplesmente a obra feita segundo a vontade de Deus. Paulo vai fazer a analogia de 6 tipos ou 6 classes aplicadas: ouro, prata, pedras preciosas, feno, madeira e palha. O contexto nos apresenta que estas obras passarão pelo crivo do fogo. A palavra fogo em hebraico é es, que significa dizer simplesmente, temos no hebraico 5 tipos de representações escriturísticas a respeito do fogo, em grego 2. A principal es, que significa dizer o fogo visível, ou simplesmente o fogo simbólico também se aplicando dependendo do contexto. E a segunda expressão, ou a principal em grego, é pyros, que significa de fato fogo. Porém, Paulo, aplicando aqui, de fato, uma das principais regras de hermenêutica, que a Bíblia se interpreta por ela mesma, e o contexto nos apresenta uma analogia que nada mais é do que uma figura de linguagem para dar conotação a uma experiência ou simplesmente algo moral e espiritual. Então, Paulo vai usar o edifício como analogia, e estas obras de ouro, prata e pedras preciosas são as obras que os ministros fizeram para a edificação do reino de Deus. Porém, o contexto nos apresenta que passará pelo crivo do fogo. Dentro dessa proporção que Paulo analisa ou simplesmente vai aplicar o crivo para essas obras, nós acreditamos piamente que essas obras passarão pelo fogo, e este fogo também se aplica a uma analogia, uma figura de linguagem simbólica que não precisa notarmos, obviamente, que é de forma literal, mas sim simbólica, até porque no céu não haverá madeira, nem palha e nem feno. Nós temos aqui uma questão importante a se dizer. Estamos falando de uma glória inacessível, a qual os olhos não viram, o ouvido não viu e nem chegou ao coração do homem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Conforme o contexto nos apresenta, a cidade de Corinto era considerada como a metrópole antiga da Grécia, que ficava a cerca de 73 quilômetros a oeste da cidade de Atenas, uma chamada ali Acrópole, a cidade-estado, a cidade poderosa da Grécia. Pastor Lino, quero ouvir também as suas contribuições agora de maneira mais específica, assim, com o texto 3,15 e o contexto imediato ali. E o que a gente pode tirar disso, até já avançando um pouquinho nessa reflexão. Como é que entram essas obras? Que critério que Paulo está usando para dimensionar essas obras? Como que elas entram no processo de salvação? Ou, na verdade, não fazem parte? Por favor. Maravilha. Concordo 100% com o pastor Lato, de novo, muito boa contribuição. Amém. O texto aqui que está falando, igual o pastor falou, o professor Aleph, que pode ser metafórico, por quê? Exatamente, Paulo está construindo a imagem tanto da agricultura quanto do edifício. Exato. E depois ele desenvolve esse edifício ainda mais, não é apenas uma casa, é o templo de Deus, que é a igreja, o Espírito habita em nós. Ele vai falar depois, no capítulo 3, se alguém destruir o templo de Deus, Deus vai o destruir, porque a igreja é santa, né? O Espírito habita em nós e entre nós na igreja. Né? Okay. Antes de continuar, que destruição é essa? Ele está falando de que tipo de destruição? De desviar as pessoas do ensino correto? O que é isso? Tem uma obra muito importante na academia de um estudioso chamado Wilbur. Ele vai colocar para nós que, provavelmente, o que está acontecendo aqui no contexto de Corinto é que eles estavam importando uma certa mentalidade de um pessoal chamado sofistas. Tá? Ele não precisa ser 100% os sofistas, mas assim, ele parece muito com eles. O que é o sofista? Era um palestrante que ia de cidade em cidade, ele ganhava o dinheiro dele com a retórica. Então, assim, não importava a verdade para o sofista, o que importava era apenas a forma como ele entregava aquilo, o discurso, porque o que vocês quiserem falar, eu falo de uma forma muito florida, vou arrebatar o sentimento de vocês,
e eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, essa mentalidade que também era sectária, então, por exemplo, se nós somos sofistas, quanto mais divididos nós somos, melhor, porque mais polêmica, mais audiência e o pessoal vai ouvir a gente mais. Então, ao importar essa mentalidade sofista ou pagã, a gente pode colocar pagã de forma geral, eles estavam acrescentando uma mentalidade não bíblica ao evangelho, estavam mostrando que eles eram imaturos, okay? Só para contextualizar um pouquinho mais, né? Sim, claro. Que eles eram imaturos e que Paulo precisava, voltem para a base, voltem para o fundamento. Eu estou falando para vocês como se vocês fossem crianças. Eu queria falar como se vocês fossem adultos maduros, mas vocês estão agindo como carnais. Isso é uma outra questão também, tá? Então, Paulo chama aquela igreja de santa, uma igreja verdadeira, mas que estava importando um monte de coisa do mundo, da cidade, do contexto de Corinto, tá? E o ponto em 2 Coríntios capítulo 13, ele fala, gente, eu exortei vocês na primeira carta, agora vocês estão dando ouvido ao pessoal que é super apóstolo, falsos apóstolos, examinem a sua fé para ver se é uma fé verdadeira mesmo. Então, assim, tá num período de erro, é uma coisa. Agora, perpetuar-se num erro, assim, grosseiro, que vai desviar mesmo o centro do evangelho, da salvação pela graça, vocês estão destruindo a igreja. Então, a destruição, ela começa, por assim dizer, aqui, com essas divisões todas, depois que o pastor Aleph falou toda a questão de sexualidade, de comida, de culto, de ressurreição. E se eles não se arrependessem e voltassem aos fundamentos aqui, eles, de fato, iriam destruir a igreja, né? Tem algumas igrejas na Apocalipse que Jesus fala, se você não se arrepender, eu vou vir e tirar a sua luz, tirar a sua luz. Ou seja, você vai deixar de ser igreja de verdade. Você vai ser apenas uma congregação religiosa, mas não vai ter a luz do evangelho lá. Então, assim, acho que em linhas gerais, vocês têm alguma pergunta mais específica? Não, eu queria entender de ambos, então, inclusive, volto aqui a palavra ao pastor Aleph, da questão das obras, pastor, Muito porque qual que é a importância, então, das obras nesse processo aqui que Paulo está falando de salvação, ou de escapar do julgamento, né? Como pelo fogo. Talvez essa seja a grande questão que surja, né? Porque ele fala exatamente do fundamento que ele lançou, Sim. que é Jesus, e pede para que eles construam sobre isso. E aí depois ele fala de uma série de materiais, obviamente, parece fazendo uma analogia à qualidade da obra, né? Mas depois ele fala, olha, mas vocês, no final das contas, serão salvos. Explica pra gente isso, hein? Muito bem. Excelente pergunta, e é bom até mesmo corroborar com essa questão, a questão simples da salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8. Paulo ele vai fazer a divisão, obviamente, as 3 epístolas são subdivididas em 3 partes. Epístolas eclesiásticas, ao todo são 9, epístolas pastorais, ao todo são 3, e epístola pessoal, ao todo são 1, de Filemon. Então, o contexto nos apresenta que Paulo vai organizar a igreja no pensamento voltado a Cristo. Dentro da soteriologia, e Paulo aplica isso na chamada Rainha das Epístolas Paulinas, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o contexto graça ali, em grego, charis ou charis, como queira, significa dizer favor imerecido dado de Deus para o homem. A graça não é um sentimento e não é uma sombra. A graça é uma pessoa que é Jesus Cristo. Tito, capítulo de número 2, versículo 11, declara, o apóstolo Paulo a Tito, passou da ilha de Creta, ele declara, porque a graça de Deus fora manifestado. Então, o verbo ali correto seria manifestada, mas está no masculino, manifestado, porque a graça é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós temos em mente, ainda mais a questão da reforma protestante, o dia 31 de outubro de 1517, as 95 teses aplicadas, depois os reformadores aplicaram os 5 solas, nós temos, por certo, solos Cristo, somente Jesus Cristo. Ou seja, ainda que o indivíduo faça a obra do indivíduo, ela não antecede a salvação em Cristo, porque o texto é categórico, vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pergunta simples e objetiva e até retórica. O ladrão da cruz, que foi salvo, ele não fez nenhuma obra para ser salvo. Ele viu a obra sendo salva e acreditou na obra porque a obra é Cristo. Então, naturalmente, Paulo ele está ali fazendo essa analogia das obras que têm profundidade e as obras efêmeras ou obras superficiais. Paulo está simplesmente organizando a igreja em relação ao pensamento das obras que não são
profundas em Deus, que são superficiais. Quais são? Capim, madeira, ou simplesmente feno, madeira e palha, que nada mais são do que obras que o fogo destrói rápido. Porém, o ouro, a prata e a pedra preciosa são obras que, ainda que o fogo as detenha ou o fogo as pegue, elas vão permanecer preciosas, porque são fundadas em Cristo para Cristo. Então, Paulo faz duas seções: as obras que glorificam a Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, e as obras de natureza humana, obras de feno, aquele cristão que faz as obras para a vanglória pessoal, obras de madeira, obras que são feitas para aparecer, e obras de palha, aqueles que são levados por ventos de doutrinas e não têm raízes em Cristo. Mas tem um porém: tudo isso, o que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, se revelará naquele grande dia, dentro da visão pré-milenista dispensacionalista, após o arrebatamento, tribunal de Cristo, que passaremos pelo tribunal, não para condenação, mas para aquisição de galardão. Importante que se diga a diferença: juízo final e tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo para os salvos, aquisição de galardão. Juízo final para os ímpios, condenação. Pastor, o irmão chegou a mencionar também a questão do galardão. Eu acho que aqui até não é necessário a gente até se aprofundar na sua visão escatológica, mas se quiser mencionar e colocar na resposta, não tem problema. Mas a minha dúvida fica exatamente nisso. Entendo que o irmão tem concordado bastante com o pastor Aleph, e ele fez agora aqui uma leitura da qualidade dessas obras. Obras que serão queimadas e destruídas pelo material que elas representam. Se você colocar feno no fogo, não vai sobrar nada. Como é que vai ser salvo? Como é que vai ter galardão? Nós estamos falando de uma obra que o texto indica ruim. Ambos já falaram dos partidarismos, das divisões, dos falsos ensinos. Como é que vai ser salvo? Como é que vai ter galardão? Pouco ainda, sei lá, não sei. Por favor, explica isso pra gente. Ok, maravilha. Acho que eu posso pegar uma interpretação dos pais da igreja e uma contemporânea que eu acho que vai ajudar a ilustrar isso um pouquinho. Por exemplo, a questão, alguns pais da igreja, posteriormente a Gregório Grande, eles vão interpretar isso como sendo o purgatório, né? Então, o purgatório é que se você vai para o purgatório, você vai passar um tempo lá e aí você vai ser salvo como pelo fogo, tá? Quem começa isso é um pai da igreja chamado Ambrósio de Milão, que foi o mestre que evangelizou Agostinho e tudo mais, né? E o Ambrósio, ele não chega a falar do purgatório, mas ele fala assim: olha, gente, nós vamos ser purgados para ser salvos. Então, se você está cometendo esse pecado, ensinando essa heresia aqui, você vai precisar passar por uma purgação. Ele interpreta esse salvo, né, como um purgatus. Purgatus fiat salvus, que ele fala em latim lá, né? E aí ele influencia Agostinho, e Agostinho ele não chega a afirmar completamente o purgatório, mas ele dá muito espaço. Mas o importante de Agostinho nesse debate todo é que ele está debatendo com Pelágio e com os donatistas. O que esses caras queriam? Eles queriam uma igreja perfeita. Pelágio fala assim: olha, nós não temos pecado, nós nascemos purinho, basta você continuar nessa pureza toda, nessa obediência, que você vai ser salvo pelas suas obras. É isso que Pelágio ensinava. Agostinho fica horrorizado, falando: nós somos pecadores, a gente precisa da graça, que o pastor Aleph muito bem nos lembrou lá de Efésios 2. Tá? E ele fala assim: olha, gente, não existe igreja perfeita que os pelagianos e os donatistas querem. Tá? Infelizmente, nós vamos ter muitas misturas aí de erros, misturas de pecado. E assim, a gente que vive na igreja sabe isso muito bem, é uma realidade auto-evidente, né? Por exemplo, os pais da igreja lá de Alexandria, Clemente, Alexandria e Orígenes, eles vão falar que o madeira, feno e palha seriam heresias, tá? Eu já não vou tanto ao limite, porque heresia, para mim, é uma coisa que bate no fundamento da fé, por exemplo, negar a trindade, negar a graça, negar a divindade de Cristo, por exemplo, a humanidade. Portanto, não tem como um herege ser salvo. O Novo Testamento fala que os hereges não herdarão o reino dos céus, porque é um erro tão crasso assim que bateu no fundamento. Tá? Então, essa madeira, feno e palha não chega a ser uma heresia condenatória. Tá? Mas exatamente, voltando para o Corinto aqui, essa questão de importar alguns aspectos, algumas coisas do pensamento mundano para o texto. Tá? E aí Agostinho vai falar: gente, a salvação é pela graça,
a gente recebe ela pela fé, as obras ela é um resultado da fé. E Deus ele vai galardoar a graça dele em nós. Isso é brilhante, Agostinho, porque toda a obra que a gente faz em Cristo, boa obra, dar um copo de água para alguém, até entregar a nossa vida pelo Evangelho, é graça de Deus. Então, quando Deus ele vai nos galardoar, a gente não vai se orgulhar. Não, eu fiz mais obra que fulano, fulano fez mais obra que ele, a gente vai dar um orgulho no céu, porque não vai haver esse pecado lá. Mas, ok, a graça de Deus foi tão grande na vida daquele irmão que eu glorifico a Deus por ele ter um galardão maior que o meu. Então, existem níveis de galardão, isso acho que é muito claro no Novo Testamento, mas enfim. Então, essas obras aqui, elas vêm de um crente ou de um líder cristão que está ali ainda no fundamento de que Cristo é o Senhor, ele foi crucificado por nós, a salvação é por meio de Cristo, tá? Mas vai construir o seu ministério com algumas coisas não bíblicas, e aí vai entrar muito erro, vai entrar imaturidade, ele vai ter consequências, ele vai bater a cabeça, dar murro em prego, por exemplo, mas assim, ele crê em Cristo. Então, no final, digamos assim, o galardão dele vai ser menor, não vai ser tudo isso. Então, eu vou me orgulhar de ter uma mega igreja e tal, mas se essa mega igreja, você não está fundamentada na Bíblia, não vai ser tão grande igual você espera o galardão. Mais ou menos essa é a ideia. Bom, eu imagino que o pastor Aleph vai concordar que os hereges não herdarão e que aqui não está falando de heresia. Sim, Aí, sim. concorda com isso? Com certeza. Certo? Se Paulo defendesse que os hereges vão entrar, ele abriu uma porta muito grande aqui. Então, Exatamente. a gente concorda nisso. Ok. Agora, o pastor William falou de líderes que estão no fundamento correto, mas que introduziram algumas coisas que estão fora do evangelho. O irmão concorda com isso? Sim ou não? Em partes. Em partes. Com devida vênia ao pastor. Tem que ser umas limitações. Porque a minha pergunta é a seguinte, então... Com devida vênia. O trabalho dos apologistas, por exemplo, dos apologetas atual, assim, com relação a esses ensinos equivocados dentro da igreja, está errado. Não precisa se preocupar, deixa eles falarem. Ele vai testar depois como fogo. Assim, não é nem que eu quero ser contra aqui, eu só vou dar um exemplo que eu sei que tem debate, tá bom? Por favor. Eu não estou fazendo juízo de valor. A teologia coaching, por exemplo. Tem muita gente... A teologia Kira. Não, você pode colocar aí uma série delas. Tem muita gente que critica, que fala que isso não é evangelho. Eu não quero fazer o juízo aqui, eu só estou dizendo que tem um debate, certo? Mas não precisava ter. Porque certo ou errado, eles estão no fundamento que é Cristo, o que vem depois, tá tranquilo. É isso mesmo? Eu, com a devida vênia ao pastor William, obviamente, eu acredito que o galardão ali, em 1 Coríntios capítulo 3, falamos a respeito da profundidade da obra e da superficialidade. Agora, tudo aquilo que denota a destruição da doutrina bíblica, que trata a respeito da não dogmática católica, mas dogmática bíblica, o próprio Deus destruirá. O contexto nos apresenta isso. E ali, se pegar aqui também a questão do purgatório, pegando esse gancho, a expressão purgatório do latim, purgatorium, que significa purgar, purificar, é uma doutrina pagã, dentro desse pensamento, que trata a respeito, pegando esse texto isolado, aproveitando também um pensamento, contrariando, obviamente, a visão católica a respeito disso, católica apostólica romana, eles pegam o texto 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 35 em diante, que fala a respeito da oração pelos mortos, aí trata a respeito das indulgências, trata a respeito da purificação, e também o texto de Mateus, capítulo 12, versículo de número 34 e diante, se não me engano, o próprio Cristo declara que este pecado não será perdoado, relacionado à blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus faz uma espécie de hipérbole, que seria que não será perdoado este pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, negar a obra do Espírito Santo através de Jesus Cristo, não será perdoado neste século e nem no outro. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana pega esses textos isolados, obviamente, segundo a Macabeus, não tem inspiração divina, e também o texto de Mateus, capítulo 12, versículo 34, não nos importa ali essa questão relacionada à purificação pelo fogo. E tanto é que até na Idade Média, medieval, eles tratam a respeito do chamado no purgatório limbus infantum e limbus patrum. A palavra limbus, em latim, significa borda ou orla. A borda ou a orla do inferno, onde fica a purificação daqueles que estão ali. O limbus patrum são todos os santos do Antigo Testamento que ficaram ali na purificação, que ficam na purificação através do fogo.
E o Libus Infantum fica à borda ou à orla do inferno, onde as crianças que não foram batizadas na Igreja Católica Apostólica Romana está ali para a purificação. Isso, sem sombra de dúvidas, é uma tremenda heresia grotesca, porque a Bíblia não nos importa isso. A única coisa que purifica pecado é o sangue de Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 7, o próprio apóstolo João ratifica: se nós estivermos na luz, assim como na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A garantia não é no purgatório e nem no umbral para os espíritas. A garantia é na cruz de Cristo pelo sacrifício vivo. Perfeito. Não, fala, pastor William, vamos lá. Ok, só uma palavrinha bem rápida. Como não cair numa libertinagem com base nisso, né? Primeiro, Paulo está falando que essa imaturidade deles aqui, no capítulo 3, primeiro, ela é perversa. Ele vai dizer, olha, as divisões que há entre vós, aqui no capítulo 3, verso 3, é inveja e discórdia, ou seja, é pecaminoso, tá? E ela é inaceitável, senão Paulo não estaria escrevendo. Então, mas é essa a minha indignação. A indignação acho que é demais. Indagação acho que vai ficar melhor. Porque ele faz a construção, ele começa no primeiro versículo, ele fala, olha, eu queria falar com vocês como se fossem espirituais, mas vocês são carnais. Aí ele vai construindo, chega lá no final, mas tá tudo bem. Então, é isso? Não. Por quê? Eu entendo que cada igreja local é responsável por se esforçar ao máximo ao viver mais perto da Bíblia que a graça de Deus concede a ela, tá? E, portanto, você não pode dizer, não, eu estou aqui numa teologia da prosperidade que eu acredito que é herética, que é um outro evangelho, completamente contrário às escrituras, o coach, por exemplo, como um braço disso, né? Ok, está no fundamento mesmo? Isso é questionável. Não, está indo contra textos principais aqui. Agora você já abriu um leque maior, você já acha que não está nem no fundamento. Okay. Beleza. Ok, então a igreja de Corinto ela precisava se arrepender, ela precisava voltar à base aqui, mas é o debate de Agostinho com Pelágio. Não existe igreja perfeita, vão ter igrejas mais saudáveis do que outras, vão ter igrejas mais próximas da Bíblia do que outras, e cada igreja local é responsável por isso. Então, quanto mais eu me afasto um pouquinho do texto, por exemplo, eu creio em todas as doutrinas fundamentais, mas uma coisa periférica eu deixei entrar na igreja. Nada tudo tem consequência, por assim dizer. Perfeito. Então, a gente vai ter consequência na nossa maturidade, nossa espiritualidade, nossa relação com Deus, com o próximo, tá? Mas é aí que tá, a salvação é pela fé. É uma fé que transforma, não é uma fé que... E aí, esse é um ponto que, se eu puder entrar, uma interpretação bem rapidinho aqui, tem uma interpretação moderna que eu discordo aqui de 1 Coríntios 3, que vai dizer que o crente carnal... Existem 3 tipos de pessoas. A pessoa que é ímpia, que não tem o espírito, o crente espiritual, que Paulo vai falar aqui, e o crente carnal. O que é o crente carnal numa leitura de algumas pessoas na modernidade? É uma pessoa que fez uma profissão de fé cristã, publicamente, na igreja, mas depois vive como um ímpio. Vive, assim, não deixa para a igreja ser o católico não praticante, o evangélico não praticante. E aí o pessoal, não, aqui está falando que vai ser salvo como pelo fogo. Tá? Eu não entendo dessa forma. Eu acredito que não está falando do crente carnal lá do capítulo 2 e 3, começo 3, mas está falando especificamente do líder que, ok, é chamado por Deus, ele está ali pregando o evangelho, mas que, infelizmente, acaba nas questões periféricas, adentrando alguma coisa deste mundo e, portanto, vai ter consequência. Okay? Perfeito. O pastor Aleph acho que vai falar melhor, mas depois eu quero que o irmão dê um pitaco também nessa questão, se é que eu entendi. Porque nossos irmãos pentecostais, hoje menos, mas isso já foi mais marcante na teologia pentecostal, no sentido de dar muita ênfase à dogmática. No caso dos pentecostais, era muito conhecido como usos e costumes. Sim. Certo? Inclusive, nessa avaliação, alguma questão relacionada à fé da pessoa. Então, por exemplo, se o irmão estava com uma barba um pouquinho maior, está meio fraco na fé. Se a irmãzinha exagerou numa roupa um pouquinho mais curta. Tinha isso, não tinha, pastor? Sim. Eu não estou querendo ser pejorativo, estou querendo falar de uma avaliação da dogmática. Que pode entrar aqui no texto, é isso. São essas questões periféricas que o apóstolo Paulo está falando. E aí, por exemplo, vai chegar lá no dia do galardão, aí o pastor vai falar assim, não, mas eu zelei pelo bom comportamento do seu povo, cuidava da barba dos irmãos, cuidava da saia. Aí Jesus vai falar assim, tá bom, meu irmão, você vai entrar. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel, você vai entrar. Mas tudo isso daí vai ser queimado, porque isso daí não me interessava. Eu não sei se eu fui claro na analogia. É isso? Eu compreendi e não é isso, sem dúvida.
Falei tão bonito, não acredito. Então vai, Sim. o que é então? Ali está falando a respeito, Paulo, ele trata a respeito daquilo que é precioso, daquilo que é de profundidade, aquilo que é superficial. As obras superficiais vão ser destruídas, as obras para a vanglória pessoal. Tanto é que se um indivíduo vestir-se adequadamente para se amostrar, já é uma vaidade pessoal do indivíduo. Beleza, entendi. Aí destrói. Aí é completamente destruído. Porém, tudo, Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. Então, tudo que o seu corpo, tanto é que no tribunal de Cristo, o que vai valer, o crivo também, é aquilo que você fez através do seu corpo. Então, o seu corpo fala. Então, é importante que se diga 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o que tivermos feito por meio do corpo, quer bem, quer mal. Romanos capítulo 14, versículo 10. Porque tu julgas o teu irmão, também tu que repreendes teu irmão, não sabeis que devemos comparecer ante o tribunal de Cristo? Então, naturalmente, essas obras vazias de propósitos, essas obras que não têm profundidade, porque madeira, palha e feno você encontra acima da terra, ouro, prata e pedras preciosas abaixo da terra. Significa dizer a divisão da profundidade com a efemeridade. Pastor Linha, eu vou pedir para o irmão ver se o irmão consegue dar algum exemplo aqui para a gente, então, dessa questão. Porque eu tentei com algumas teologias que a gente trabalha aí. O pastor Aleph acho que foi um pouco mais aberto assim, no pensamento dele. Você foi bem restrito. Você, inclusive, já colocou como fora do fundamento. Fui numa questão mais prática, dogmática, assim. E aberto e consentido. O pastor Aleph falou que não é nada disso que eu estava pensando. O que são essas obras efêmeras, então? Do que está falando aqui, então, o texto, assim, para a gente, de maneira prática, assim? O que você observa, então, na igreja hoje, que os líderes fazem, que Paulo está apontando aqui, que não é uma briga necessária? Fala, irmão, não precisa se preocupar com isso, que isso daí é feno, é palha. Se é que o irmão tem algum exemplo, né? Por favor. Eu concordei com a sua fala. Pode ser um exemplo aplicável. Né? Dos usos e costumes? Acho que pode ser rapaz, aplicável. Tá vendo? Não estava tão errado, mas, assim, então. Tirei 5. Tirei 5. Errei de um lado e acertei do outro. Mas Tirei ela tem 5. mais peso, então é 4, mas é 6. Isso, jamais. Bondade. Vai, vamos lá. Eu achei muito interessante o professor Alex falou da questão da profundidade do material. E aí, não discordando, porque é uma aplicação legítima, mas talvez complementando, ouro, prata e pedras preciosas são os materiais que Salomão usou na construção do templo. E, posteriormente, no versículo posterior, ele vai dizer, nós somos o templo do Espírito. Né? Então, eu acho uma analogia interessante dessa profundidade e superficialidade. Né? Inclusive, eu estou pregando o primeiro serviço na igreja. Que legal. Se eu soubesse disso, eu ia usar como ilustração, preguei no capítulo 4, semana passada. Mas, por exemplo, deixa eu ser bem polêmico aqui no contexto brasileiro. Né? Tem um teólogo americano, Carson, que ele fala assim, olha, gente, beber bebida alcoólica, por exemplo, não é pecado. O que é pecado é você ficar bêbado. Né? Se eu for numa igreja e o pastor fala assim, William, vamos supor, eu bebo, por exemplo, e o pastor fala assim, William, você pode se abster de beber ou de falar alguma coisa nesse sentido, para ter um outro gente não concorda e tal? Amém. Eu falo assim, não tem problema nenhum, não toco no assunto de bebida. Agora, se esse pastor falar para mim, William, você não é salvo por beber bebida alcoólica, moderadamente, obviamente, sem caminho do pecado, para a igreja brasileira é bem escandaloso. Mas o Carson, ele fala, olha, então eu vou fazer assim, me passa o copo que eu vou beber na sua frente, porque você está colocando uma obra como quesito de salvação. Tá? Então, existem questões periféricas, por exemplo, questões relacionadas à ceia, ao batismo, por exemplo. Então, eu, como batista, vou discordar do pedobatismo, mas não é uma heresia, assim como o pedobatista saudável vai dizer que o credo batista também não é uma heresia, é uma coisa que a gente, discorda, mas ao mesmo tempo a gente está dentro de uma ortodoxia bíblica, tá? A frequência da ceia do Senhor, por exemplo, na nossa igreja a gente faz todo domingo, tem igreja a maioria faz todo mês. São coisas periféricas, entendeu? Mas aqui são algumas questões um pouco mais profundas. Então, por exemplo, divisões na igreja. Como o cristão se relaciona com a cultura, que é o capítulo 8 ao 10. Eu posso comer carne sacrificada ao ídolo ou não? Ou eu vou obrigar o meu irmão a comer para falar que eu sou maduro e ele é imaturo, para ele amadurecer?
Então, são umas questões um pouco mais espinhosas. Então, e é aí que mora a minha grande dúvida, pastores. Porque quando entra nas questões mais espinhosas, a gente tem uma divisão e uma polêmica muito grande dentro das nossas igrejas. Então, por exemplo, o irmão citou a questão da bebida, que é uma polêmica enorme dentro das nossas igrejas. Eu entendi o exemplo que o irmão deu, achei muito claro, assim, bem didático, mas é uma polêmica. Pode ser um assunto periférico, mas ganha muito destaque no nosso evangelho. Assim como, por exemplo, aqui no nosso evangelicalismo, as questões morais e sexuais. Ganha muita importância, muita. Vou dar só um exemplo. Dentro das nossas igrejas é muito comum você ver alguém em disciplina eclesiástica por conta de pecado na área sexual. Sim. Mas são 0 pessoas disciplinadas por pecados relacionados com a língua. Sim. Exatamente. É nesse caminho aqui que Paulo está falando, desse cuidado. Falou, vocês estão sendo zelosos lá, mas estão abrindo mão aqui. Essa obra é palha, vamos dizer assim? Muito bem. Paulo ele ratifica a expressão cada um. Então, denota a responsabilidade pessoal do indivíduo. Boa. É importante ressaltar isso, que, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, a organização da festa ágape, Paulo ele declara, cada um julgue a si mesmo para não ser julgado pelo mundo. Então, naturalmente, o pastor em si, ele não tem autonomia e muito menos tempo para organizar a vida do rebanho em tempo, todo dia. Então, naturalmente, a responsabilidade pessoal da salvação é individual. É importante ressaltar isso, porque, infelizmente, nós vivemos, como Paulo ratifica e muito bem disse o pastor William, a respeito dos crentes carnais. Paulo vai fazer essa junção em relação da imaturidade espiritual, a imaturidade cristã que tem crescido até mesmo em líderes que nunca foram liderados, líderes que nunca foram liderados, pastores que nunca foram apacentados. A problemática maior é que quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Quando o irmão fala que cada um vai ser responsável, inclusive nessa dinâmica aqui do capítulo 3, esse julgamento aqui que Paulo fala é exclusivo para líderes? Ou não? Todo crente deve passar por essa aprovação, vamos dizer Perfeito. assim? Temos 2 teorias importantes. Aqueles que ensinam e aqueles que simplesmente são pessoas que não ensinam, mas simplesmente vão passar pelo tribunal de Cristo. Tá. Então, naturalmente, Paulo ele vai falar a respeito dos servos. A palavra servo, em grego, diaconia, servir, estar submisso. Então, naturalmente, Paulo ele chama a atenção para aqueles que são exemplos, mas também deixa a conotação. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Sim. Eu pessoalmente, na leitura do texto, acredito que todo cristão tem essa responsabilidade, partindo da leitura lá de Pedro, quando ele fala do sacerdócio universal também, e eu acredito que todo cristão tem um chamado ministerial, certo? Não necessariamente para ser um pastor, mas ele tem responsabilidade e ele vai ter que lidar com essas responsabilidades do chamado dele. Direitos e deveres. Exatamente. O Hernandes Dias Lopes, inclusive, defende o conceito de que não tem salvação sem vocação. Todo salvo é um vocacionado. E é um vocacionado para o ministério do Evangelho. Aquilo que Jesus ordenou. Fazer discípulos, pregar, batizar, etc. e tal. Mas eu quero ouvir o pastor William também nessa dinâmica aqui, do exemplo que eu citei aqui, né? Então, a gente pode falar que essas obras são essas preocupações em algumas áreas, excluindo outras. Alguns, inclusive, falam de partidarismo dentro das igrejas, né? Então, por exemplo, os irmãos daqui desse grupo, os irmãos daquele grupo. A igreja brasileira hoje está bem pertinho aqui da carta aos Coríntios. Bem pertinho. Então, se a minha igreja fala assim, só a nossa igreja certa, só aqui tem salvação, isso a gente já está carteirando lá que a gente é uma seita. Inclusive, isso que eu ia falar, perfeito, com relações dogmáticas, né? Só a nossa teologia que é a correta, né? Perfeito. Isso é uma infantilidade, com todo o amor do termo, né? Então, a gente acredita que os pentecostais são salvos, vocês creem em Cristo, os presbiterianos, batistas, todo mundo que está dentro aí da confissão de fé, que Cristo é o Senhor, Ele morreu por nós, enfim, a base do Evangelho, aí está a igreja de Cristo. Paulo vai falar no capítulo 1, graça e paz a todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Basicamente, igreja de Corinto, ok, vocês são uma igreja individual, vocês têm sua responsabilidade como congregação local, mas vocês não são sozinhos no mundo. Então, ok, todas as igrejas do mundo, da época lá, por exemplo, não estão fazendo o que vocês estão fazendo.
capítulo 5, tem imoralidade do rapaz dormindo com a madrasta, que nem entre os ímpios eu ouço. Então, existe uma catolicidade da nossa fé, né? Existe um fundamento. E aí, existe espaço para debate, para diálogo, para até mesmo, em alguns pontos, a gente escolher uma igreja ou não ser aceito numa igreja. Então, por exemplo, se eu acredito no dom, nos dons espirituais igual às igrejas pentecostais, eu não vou, por exemplo, arrumar problema numa igreja reformada, eu vou congregar numa igreja pentecostal. Então, a gente tem essa liberdade e, no fundamento, a gente está aí na mesma pegada. Até porque essa briga dentro de uma igreja que já defende outra questão seria exatamente essas dissensões que o apóstolo tem defendido ali. E que não faria sentido, até pelo nosso entendimento, seriam coisas periféricas, né? O apóstolo está falando de coisa mais séria e tudo mais. Tem uma passagem na história que é muito bonita, que dois pregadores que Deus usou muito no século XVIII, George Whitefield e John Wesley, reformado e o outro arminiano, wesleyano, né? E o Whitefield perguntaram para ele, você vai ver Wesley no céu? Você acha que o Wesley vai estar lá? Ele falou, não, eu não vou ver Wesley no céu, porque ele vai estar tão perto de Deus. Isso é muito bonito. Isso mostra por mais que eles discordassem em muitos pontos, ele é um homem de Deus, né? Está edificando a igreja. Exatamente, até pelo trabalho, pelo poder evangelístico, pelos ensinos. Eu acho que essa é uma fala que demonstra maturidade cristã, de verdade, apesar das divergências. Eu acho que são naturais e é importante a gente conversar sobre, debatendo e tudo mais, mas com todo respeito. Principalmente quando o fundamento é aquilo que o Paulo fala, é o mesmo que eu construí, né, em Jesus. E se eu puder só acrescentar alguma coisa do capítulo 4, da questão do líder e do cristão que não é pastor, né? Capítulo 4, basicamente, ele fala assim, gente, o mistério de Deus, que no capítulo 1 é a cruz, o nosso Senhor é um Senhor crucificado. Ele não é um pomposo filósofo, ele não é um imperador romano, ele foi crucificado. Depois dele, Paulo vai falar assim, eu fui colocado como lixo do mundo, como escória de todos, não sou nada, apanho o tempo todo, tá? Esse é o líder cristão. O líder cristão é o cara é o que mais sofre, é o que é menos, é o que mais serve, é o que mais desaparece, assim. E aí depois Paulo fala assim, sejam meus imitadores. Assim como eu sou de Cristo, aqui no capítulo 4 ele fala isso. Eu vou enviar Timóteo para lembrar vocês como que é a minha vida no Evangelho. Então a gente tem esse molde da cruz, tanto no nosso Senhor, quanto nos líderes, que precisam ser aqueles que mais se doam, e não o estrelinha, que é o contexto do pessoal aqui. Sim. E a igreja é chamada a imitar essa vida desse ministro que é crucificado, que é cruciforme nesse sentido. Então, sim. Eu vou precisar chamar um intervalo, né? Mas antes do intervalo, eu queria ler... Vamos ver se eu consigo ler os 3 comentários aqui, porque eu acho que vai mostrar um pouquinho do caminho do entendimento que a maioria tem aqui no nosso evangelicalismo. Primeiro, do Rafael. Ele responde a nossa pergunta da seguinte forma. Ser salvo como que através do fogo sugere que, mesmo sendo salvos, ainda podemos passar por situações difíceis que nos purificam espiritualmente. Então, pastor Alex, vou pedir um comentário assim, bem breve. O entendimento dele é que esse fogo que Paulo está falando vai nos purificar na nossa caminhada cristã aqui. Não é isso que o texto fala, né? Não é isso que o texto fala, tanto é que o próprio texto ele já dá a resposta, salvo como que pelo fogo. Então, naturalmente, dentro do pensamento arminiano, nós temos aí a salvação em 3 estados. Fomos, estamos e seremos. Fomos pelo sacrifício, estamos pela graça e seremos pela glória. Então, essa interpretação, só uma nota de rodapé, é de Agostinho. Que o fogo é a aflição. Então, assim, se você é um pastor ruim, você vai passar por sofrimento e isso vai te purgar. E aí ele fala, isso pode acontecer no pós-vida também. E aí que abre o espaço para o purgatório. Sim. Entendeu? Sim. E o texto, igual o pastor Alex falou, é muito claro que não é nessa vida. Né? E a ideia do purgatório católico é de um processo de salvação posterior, né? Entre aspas, assim, uma segunda chance. E aí, obviamente, a Bíblia, como um todo... não indica isso. Sim. Não, de forma nenhuma. Se o texto de Paulo pode sugerir, se você tem dúvida, você lê toda a Bíblia, ela vai mostrar que não, que essa interpretação não cabe ali. A Letícia, ela vai na mesma linha do Rafael. Essa expressão nos lembra que a salvação não nos isenta de passar por provações, mas nos mostra que mesmo na dificuldade, Deus está nos transformando. Então, eu só queria deixar aqui que parece muito claro isso no nosso pensamento aqui. A maioria dos nossos internautas foram nesse sentido, de provações nesta vida e que vão nos transformar, nos lapidar, nos purificar, nos organizar para chegar no fim e aí receber a coroa.
Essa não é a melhor leitura, porque o verso 13 e 14 eles são uma duplinha. Ele começa igual, einos to ergo. Se as obras, e aí no verso 13, de permanecer, né, você vai ser, você vai receber a recompensa. No verso 14, né? Se ela não permanecer, se ela for queimada, você vai ser salvo, vai se comer pelo fogo. Então, esses dois eventos são escatológicos para a consumação. A recompensa que você vai receber na vida eterna e esse fogo, ele imediatamente não está sendo aplicado à vida do cristão aqui. É sempre diante do bema, né, do julgamento final de Cristo. Aí. Sim. E aí, para encerrar os nossos comentários, o Pedro, né, nós separamos um que ele vai bem na linha do que os nossos irmãos têm defendido aqui. 1 Coríntios 3,15 indica que algumas ações ou obras podem ser queimadas, ele põe até entre parênteses aqui, entre aspas, né, no fogo do julgamento de Deus, enquanto o crente é salvo por sua fé em Cristo, apesar das imperfeições. É isso. Quero agradecer demais a todo mundo que participou, que votou. No próximo bloco, no final do programa, a gente coloca o resultado da enquete. Aliás, no próximo bloco, meus irmãos, que ele é menorzinho, vocês vão ter a oportunidade de fazer as conclusões, as considerações finais, e eu queria que vocês separassem um tempinho para oferecer para o nosso telespectador uma aplicação. Bom, e agora? O que eu tenho que fazer com esse conhecimento, com esse ensinamento? O que isso tem que mudar na minha caminhada prática? Que aplicação que eu tenho? Então, fica ligadinho aí, que no próximo bloco nós vamos fazer isso. Antes do intervalo, vamos colocar aqui para você o telefone da grade. Então, a Academia Teológica da Graça de Deus, que é parceira aqui do Vejam Só. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, se preparar para o seu ministério, se capacitar, né, para o seu ministério, procure pela grade. Anote o número, código 11, certo? Porque ele é aqui de São Paulo. 3115-0819. 3115-0819. Anota. Aí amanhã, horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela grade e vai ser bênção na sua vida. Tá bom? E também vou deixar aqui as redes sociais da HIT. Então vem conhecer a nossa programação, a emissora, o conteúdo. Tem muita coisa legal, tudo preparado com muito carinho para edificar a sua vida e da sua família, tá bom? Chega por lá para você conhecer a nossa programação. O intervalo é rápido. O Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Aleph Lopes e também o pastor William Orlandi. E no primeiro bloco eles muito sabiamente colocaram aí para vocês que nos acompanharam a interpretação, né, a exposição que eles fazem do texto lá de 1 Coríntios 3,15, onde Paulo fala sobre salvos como que pelo fogo ou através do fogo. E nesse bloco eles vão fazer, então, as suas considerações finais e oferecer para você uma aplicação do tema. Agora, antes dessa parte, fica ligadinho aqui comigo rapidinho, que eu quero dar aquela moral para você que nos acompanha, assiste o Vejam Só e participa mandando a sua foto. Acesse as nossas redes sociais e por lá mande a sua foto assistindo o programa. Uma selfie, bem simples, tá bom? Não precisa de muita produção, nada artístico. Faz uma foto e manda, junto com a foto, seu nome, cidade e estado. A produção vai pegar essa foto, você vai aparecer aqui no programa e vai concorrer aos nossos presentes, tá bom? Vamos colocar na tela aí as fotos que nós separamos para o dia de hoje e nós vamos começar o nosso passeio lá por Minas Gerais. Vamos ver nosso telespectador lá de São Lourenço, Minas Gerais. Quem aparece aí acompanhando, ó, o Leandro. Boa, Leandro. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Obrigado, meu irmão, pela parceria. Deus abençoe demais a sua vida. Tá aí o Leandro acompanhando o Vejam Só também. Deus abençoe. Um abraço a todo o povo mineiro que nos assiste. De Minas a gente vai agora para Pernambuco, que é outro estado que assiste demais o Vejam Só. Demais. Põe na tela aí a foto da Cristina e do Marcelo. Estão aí, ó, acompanhando o Vejam Só. Obrigado, meus irmãos, pelo carinho, pela audiência. A galera de Pernambuco nos acompanha demais. Recentemente nós temos mostrado aqui uma série de fotos da galera de Pernambuco também que nos assiste. Obrigado, viu, a todo o povo pernambucano pelo carinho.
Vamos para a última foto? A gente estava em Minas, foi para Pernambuco e agora nós vamos lá para Rondônia, na capital do estado, Porto Velho. E quem nos assiste aí, ó, é a Eliane. Obrigado, Eliane, pelo carinho. Caramba, hoje o passeio foi grande pelo Brasil, hein? Minas, Pernambuco e Rondônia. Obrigado a toda a galera aí de Porto Velho que nos acompanha, do estado de Rondônia, do norte do Brasil. Uma alegria poder levar o Vejam Só até vocês também. Obrigado, meu irmão. Todo mundo que apareceu hoje e que vai aparecer ao longo do mês vão concorrer a 2 presentes. O primeiro, a gente vai mostrar aí, ó, é uma caneca do Vejam Só. Nós vamos mandar aí na sua casa essa belíssima caneca do programa para você poder desfilar com a caneca. Tomar seu suco, seu chá, sua água, seu café, ela vai chegar aí na sua casa. E também, como no mês de maio é o mês das mães, a gente preparou, junto com o Shopping do Povo, um kit em homenagem ao Dia das Mães e que nós vamos mandar para uma telespectadora também. Então tem uma camiseta, né, do MQV, tem uma bíblia, tem uma sacola, tem também ali uma caneca, um kit que o Shopping do Povo preparou. O Shopping do Povo que é nosso parceiro aqui. E nós vamos entregar para uma mãezona que acompanha aqui o Vejam Só, tá bom? Então, manda sua foto para participar. Deixa eu falar rapidinho do Shopping do Povo. Põe na tela aí as imagens, ó. O Shopping do Povo fica aqui na Avenida São João 816, bem no centro de São Paulo. Bem em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, tá bom? Você vê aí, ó, bíblias, livros, outros materiais, tudo você encontra lá no Shopping do Povo. Então, se você é de São Paulo, você pode vir na loja. Agora, você de São Paulo e de outros estados, pode também acessar pelo site spovo.com.br ou pelo telefone. Anota aí, 11 9 5854 3232, 9 5854 3232, e lá você vai ter acesso a todo o catálogo, todos os materiais do Shopping do Povo, inclusive as canecas do Vejam Só. Elas estão lá para você também, tá bom? Quero agradecer aí ao Shopping do Povo pela parceria. Meus irmãos, como eu avisei anteriormente, esse bloco é bem curtinho, então 3 minutos para cada um, considerações finais e uma aplicação. O pastor William começa, o pastor Aleph vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje, Obrigado. Tá bom? Então vamos lá, pastor, por favor. Um ponto que a gente pode acrescentar aqui para nossa reflexão é que os 3 verbos que aparecem aqui no versículo 15 estão no futuro passivo. Então, as obras de cada um, se elas queimarem no futuro, tá? A pessoa vai sofrer prejuízo. Então, sofrer prejuízo também é um verbo só no futuro passivo, né? Mas a pessoa será salva, também é um futuro passivo, né? E na teologia a gente chama isso de passivo divino, ou seja, é Deus que vai salvar, é Deus que vai trazer juízo sobre as obras de cada um, né? E é importante, portanto, a gente ficar sempre fundamentado no Evangelho. Uma aplicação prática. A primeira metáfora que Paulo desenvolve aqui no capítulo 3 é a da agricultura. Qual que é a aplicação prática para o líder cristão e para o cristão em geral? Nós somos servos, porque nós não somos nada. Paulo fala, eu não sou nada, eu só plantei, Apolo regou, nós não somos nada, nós somos cooperadores de Deus, nós somos servos. Então, se Deus te deu algum dom, ele te deu algum dom, ele te deu alguma vocação, é igual a gente falou aqui, é para você servir, não é para você se vangloriar, se aparecer, é para você realmente se colocar a serviço de Deus e da igreja e do reino de Deus como um todo. E a segunda aplicação mais específica aqui dessa analogia da arquitetura é que nós precisamos ser responsáveis, tanto os líderes quanto o cristão em geral, porque o cristão ele vai imitar o líder. Nós precisamos ser responsáveis na edificação da igreja e estarmos mais perto da Bíblia possível, com a graça de Deus que Ele nos dá, a clareza que Ele dá a cada um. Mas a gente precisa ser servo e responsável, porque a igreja ela é de Deus, é lavoura de Deus, é templo, edifício de Deus, e nós vamos dar conta disso diante de Deus. E o líder ele vai ser mais cobrado do que o cristão. Então, essa é uma advertência a colocar nós no devido lugar. Sem dúvida, tem um peso maior nesse julgamento aí. Pastor, obrigado pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Leve o nosso abraço à amada igreja também, a Igreja Batista lá em Indaiatuba. Espero reencontrá-lo outras vezes aqui no programa. As portas estão abertas, tá bom? E para você que nos acompanhou, os contatos do pastor William estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? Pastor Aleph, 3 minutos também por irmão em considerações finais e aplicação. Muito bem. Importante ressaltar que o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, Paulo faz analogia do fogo. A salvação não é pelo fogo, mas por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o centro de toda a salvação, porque somente Ele salva.
conforme o contexto bíblico nos apresenta, a obra expiatória de Cristo nos traz salvação, propiciação, reconciliação, redenção. Sefer Ivrit, livro aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. O sangue de Cristo que purifica pecado e não o fogo. Paulo faz a analogia equiparando a natureza das obras, a natureza mais profunda, que glorifica a Deus, e a natureza mais superficial, que glorifica a própria vaidade humana em relação à obra que o mesmo faz. A palavra obra, em grego, ergon, que significa dizer aquilo que se faz por meio das mãos. Então é importante que se diga que aquilo que você faz por meio da sua própria vontade não glorifica a Deus, mas aquilo que você faz pela vontade de Deus, no centro da palavra, glorifica a Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Obrigado, pastor Aleph, também pelo carinho, viu, meu irmão? Eu que agradeço. O nosso convite. Também espero reencontrá-lo aqui no programa, né, em outras oportunidades. E para você que nos assiste, os contatos que o pastor Aleph disponibilizou, né, redes sociais, estão tudo salvo para você lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, além, obviamente, delas aparecerem aí também durante o programa, tá certo? Antes da gente encerrar, vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete, para a gente ver como é que a nossa audiência voltou. Então tá aí a pergunta, ó. Interpretações de 1 Coríntios 3,15, qual é a sua visão? Vamos ver como ficou o resultado? 19% defendendo que é um processo de purificação. Aí, tá vendo? Eu, inclusive, achei que era a maioria, né, pelos comentários, mas não. 19%. 61% uma prova de fé e obras. E 20% falando de um livramento em meio ao julgamento. Então, a maioria foi numa linha um pouco mais parecida com o que os nossos debatedores defenderam, mas a gente vê ainda aí um número grande em outras opções também, que, segundo os nossos convidados, não faz bem a linha de defesa do texto bíblico, né, do apóstolo Paulo. Mas eu quero agradecer a todo mundo que votou e participou, que deu a sua contribuição. Hoje a gente teve tempo, inclusive, de colocar aqui os comentários, para mim acho que foi bem interessante para dar voz a você que participa, tá bom? Obrigado pela audiência, pelo carinho. A edição de hoje termina, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.